Cara, você, tipo assim, já percebeu como que em toda a família, pelo menos as que eu conheço, tem sempre um idoso, um tio, um vô, que chega e fala, nossa, porque na minha época, como se fosse um outro mundo, sabe? Uma outra coisa completamente diferente. Pior, né, velho? Sempre que tem esses velhos, esse tio insuportável, velho. Eles ficam enchendo o saco falando como se eles tivessem vivido um mundo completamente diferente. Como se 30 anos atrás eles tivessem vivido em Marte e agora eles estão na Terra e os caras é louco. Eles ficam falando desse tipo de coisa. Parece que a gente tá. Parece que o mundo mudou tanto. Parece que eles têm uma nostalgia tão grande, velho. É muito Então, estranho. e aí eu fico pensando, será que realmente não foi outro mundo? Porque se você parar pra pensar, hoje em dia tipo assim, depois da pandemia, por exemplo, o mundo ficou diferente. É um outro mundo que a gente vive, sabe? Depois da internet, a gente não viveu a transição do mundo sem internet e ele com. Só que a gente viveu o começo dela. E o começo dela é completamente diferente do que ela é hoje em dia. Então, tipo, será que eles não estão certos em sentir toda essa nostalgia? Pior. Mano, e falando em nostalgia, eu terminei de ler um livro esses dias, eu ia trazer, mas eu não ia trazer hoje não, mas já que você puxou esse assunto, eu terminei de ler um livro que é O Menino do Engenho, Sei. do José Lins, do Rego. Não ri do nome do cara, não. Mas pensa num homem inteligentíssimo, velho. Ele nasceu em 1901, se eu não me engano. 13 anos após a abolição da escravatura aqui no Brasil. Ele literalmente estava nesse meio de transição, nesse tempo de transição. E ele escreveu O Menino do Engenho, ele já tinha 30 anos, mas ele escreve de uma forma tão bonita, tão bem feita. Ele escreve tão sem amarras acadêmicas, eu podia dizer, sabe? Que é indescritível a sensação que aquele livro passa pra gente. Cara, eu conheço esse cara, eu conheci ele na época da escola, assim, mas ele não é tão conhecido, né? Tipo, não é um Machado de Assis Ele da não é, vida. não é, mano. Mas realmente ele escreve de um jeito muito lindo, porque uma coisa que me pega muito na leitura dele é a infância, sabe? É a memória. Porque ele traz a infância não como a parte da vida que a gente vive, mas sim como a memória que a gente tem dela, sabe? E é muito legal isso, porque ele não traz só nesse livro, né? Menino de Engenho faz parte de uma série, né? Quase como uma É que saga, ele mas deu não é o uma nome, né? saga. É, o ciclo da cana-de-açúcar, né? Isso. Então, é muito legal, porque ele traz essa memória em todos esses livros do ciclo da cana-de-açúcar de um jeito muito único, sabe? Muito especial. Muito, muito único. Ele traz uma memória que é o que eu concordo plenamente, levo isso pra minha vida depois que eu terminei de ler o livro, que é a memória, ela guarda aquilo que é importante pra gente, não aquilo que acontece. A memória só vai guardar aquilo que marcou a gente, seja de uma forma ruim ou de uma forma boa, infelizmente. É, cara, mas o livro O Menino de Engenho, por exemplo, a gente conhece o Carlinhos. Carlinhos é uma criança que acabou de sofrer uma tragédia aos 4 anos, se eu não me engano, que o pai, num surto, acabou por matar a mãe. Ele vai morar com o vô, que é um cara muito tradicional ali, Coronel do Açúcar. E no final do livro, ele passa o livro inteiro contando, assim, que ele tem a infância dele, aquela infância que toda a gente quer ter, aquela infância bonita, sabe? Aquela infância quase que mágica, mas ele tá sempre ali vendo aquele povo, aqueles análogos à escravidão trabalhando ali, né? Porque não é mais escravo, porque foi abolido. Mas é quase a mesma coisa. Ele passa a ver essa miséria, é muito pesado de falar de um negócio desse, cara. E ele Cara, trazer aquilo na visão de uma criança é difícil de engolir, sabe? e sobre a visão da criança, quando você lê, você percebe que existe. Eu acho que essa frase é uma frase meio complexa demais para explicar, mas existe uma diferença entre o que foi escrito e o que foi entendido, sabe? Num sentido onde a criança ela entende coisas de um jeito completamente diferente do que a gente como leitor entende, porque ela é inocente. Embora ela tenha perdido a inocência dela muito cedo, o Carlinhos perdeu a inocência dele com 12 anos menos, né? Ele pegou sífilis com 12 anos e ele perde essa inocência muito cedo, mas ainda assim ele é uma criança, então ele ainda assim é inocente. E você vê que existe uma diferença entre o modo que ele percebe as coisas que acontecem e é descrito as coisas que acontecem. É como Então, se cara. existisse um narrador personagem, mas não um narrador personagem literal, do jeito que a gente conhece o narrador personagem, que o personagem principal é o narrador do livro, mas sim que aquela história foi vivida
por José Lins do Rego. Tipo assim, esse foi o cara, sabe? O Carlinhos é ele. Ele traz essa forma justamente como se a gente entendesse o que tá acontecendo e ficasse quase que, pelo amor de Deus, o personagem não entende o que tá acontecendo e a gente só quer falar pra ele, mas não dá. Deu uma certa angústia em mim, assim, quando eu comecei a ler, porque ele traz isso claramente. E parece muito que a vida dele foi um puta somente num rascunho, sabe? E os livros que ele trouxe depois foram a conclusão final dessas histórias e tal. Ele é um homem muito inteligente. Pra mim é impressionante uma pessoa conseguir pensar isso, entender que o mundo tá mudando e que ela tá mudando, tudo isso ao mesmo tempo. Porque a gente até entende que as coisas mudaram, mas a gente entende depois de um tempo. O tempo passou, sabe? E isso que é muito confundido quando a gente fala do José, porque muitas pessoas chamam ele de regionalista. Sim. Mas ele não trabalha o Nordeste em si, porque ele nasceu Carlinhos, por exemplo, vai morar no meio da Paraíba, né? Ele não retrata o Nordeste como tema principal, mas sim o tema dele é essa passagem do tempo que precisa para a pessoa conseguir entender que as coisas mudaram, sabe? Essa passagem do tempo que é complexa demais pra gente explicar, sabe? Eu acho que ele é muito, muito inteligente por ter conseguido fazer isso da forma que ele fez. Então, porque, tipo assim, é igual você disse, a gente percebe, é uma frase que, assim, quando eu era criança, um pouco mais novo assim, eu falava, para, isso não existe. E você só vai me dar valor quando você perder, você só dá valor nas coisas quando você perde. Só que é muito real e você percebe isso depois que você perde mesmo. Porque, caralho, essa pessoa era importante pra mim. Ela era importante pra mim. Você não percebe quando ela é importante pra você, sabe? Nossa. E esse fim de coisas, de pequenos mundos, de tipo, um dia acaba e isso é um fim de um pequeno mundo. Uma amizade acaba, isso é um fim de um pequeno mundo, sabe? E é uma coisa que ele trata muito bem esses fins de pequenos mundos enquanto o mundo dele mesmo acaba. Porque ele não tá vivendo num mundo morto, ele tá vivendo num mundo que tá morrendo, num mundo em processo de decomposição, basicamente. Então é muito... Cara, é uma conversa que, assim, eu passaria horas e horas falando sobre, porque... de um negócio, mas a gente não consegue passar horas e horas aqui, Sim. sabe? Minha bunda já tá doendo. Mas é uma conversa muito complexa, é um homem muito complexo, é uma escrita muito complexa se você for dissecar ela por completo, Sim. né? Embora muito simples também. Embora muito porque simples. Ele escreve como uma pessoa que quer ler, né? Ele escreve como pensando ele em... não quer dificultar pra pessoa Exato. ler, sabe? Ele não Só quer botar que, frases difíceis. ao mesmo tempo, tem muitas coisas na entrelinha, porque ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre tudo isso e um pouco mais ainda, sabe? Ele descreve, tipo... Cara, é apaixonante o jeito que ele escreve, sabe? O jeito que... embora depois que você lê O Menino de Engenho, você sente uma sensação de perda. Você, tipo assim, caralho, eu perdi que não é algo. seu, né, Exato. mano? Tipo assim, eu não era o Carlinhos, mas caralho, eu perdi minha inocência. Sabe? Impressionante. Então é apaixonante o jeito que ele escreve, é apaixonante o jeito que ele trata tudo isso e retrata tudo isso, sabe? Sim. Cara, um livro incrível, um autor incrível. E se você que tá assistindo isso quiser ler, fica a recomendação. É um puta de um livro bom, é um incrível autor, sabe? É um puta de um livro. E se você quiser ter mais conversas como essa, semana que vem a gente tá aí. O que a gente tava conversando, a próxima semana vai ser bolo, tá? Então a gente vai provavelmente discutir sobre o ciclo da construção dos bolos fabricados. Semana passada também tá aí gravado, a gente discutiu sobre os peixes, se os peixes têm consciência. Eu cheguei à conclusão que não tem, eles não são racionais o suficiente igual a gente. Já eu cheguei à conclusão que eles têm. Pra mim não faz sentido. Eles sabem sim que eles existem e eles sabem sim, eles têm consciência da própria existência deles. Discordo. Mas assim, fica aí, é um livro bom, assistam ele não, leiam ele, maravilhoso.